Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Vida de Concurseiro. E esse é um programa que nós estamos aqui lançando no nosso canal do YouTube com a intenção de compartilhar com você a história de vida de quem já trilhou a estrada dos concursos públicos, venceu e com certeza aprendeu muito ao longo dessa jornada. E para abrir esse programa, essa série aqui no meu canal do YouTube, eu trouxe o Júnior Grossi, que antes de tudo é um grande amigo, mas não o trouxe apenas por ser meu amigo, trouxe também pelo fato de ele ter uma jornada vitoriosa no mundo dos concursos. Já já ele vai contar a história dele, mas trazendo um resumo do status de vida que ele tem atualmente. Júnior Grossi é analista do Senado Federal, professor de arquivologia e uma série de outras coisas mais que você vai passar a saber ao longo dessa entrevista. E eu espero que você assista com muita atenção e que fique conosco até o final. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigado, ele por me convidado para estar participando aqui, né, na sua casa, abrindo a casa, para a gente estar conversando sobre esses assuntos tão pertinentes e principalmente podendo contribuir aí na vida de quem está batalhando para chegar aonde a gente, graças a Deus, conseguiu chegar. Maravilha. E é isso, aqui é um bate-papo descontraído, a gente aqui de bermuda. Achei que ia me chamar para um churrasco, olha só. Mas a intenção é realmente ter um papo leve e que possa te acrescentar muitas informações valiosas. Júnior, conta pra gente assim, como é que você começou na estrada dos concursos públicos? Por que você decidiu ser servidor público e ao invés disso, por exemplo, não trilhou uma carreira na iniciativa privada? Como é que foi isso? Na verdade, eu trilhei uma carreira na iniciativa privada. Por teimosia de filho rebelde, entre aspas, né? Meu pai sempre batalhou e tinha, até aposentou esse ano, ele tem uma empresa de administração de condomínios e já trabalhou com muitas coisas. E eu fui educado nesse caminho da iniciativa privada. Sempre vi meu pai ralando, extremamente responsável, extremamente batalhador, né, bem sucedido naquilo que ele escolheu para trabalhar. E já minha mãe sempre insistindo para que eu tentasse o caminho dos concursos públicos pela questão da estabilidade, né? Nunca passou na minha cabeça o concurso público. Eu sempre pensei em outras coisas, sempre pensei na iniciativa privada. Quebrei a cabeça muitas vezes, né? Tentei o que sem imaginar eu já fiz. Eu fui representante de venda, já fui professor, antes de ser professor de cursinho, fui professor de inglês, já trabalhei com um monte de coisa mesmo, inclusive com meu pai. Só que sempre aquela angústia que depois que eu passei no concurso eu vi que era o alívio que dá. De você não sabe, né? Você oscila demais e tal. Muito incerto. Incerto. Eu valorizo demais a iniciativa privada porque eu vim de lá, né? E é isso que move o país. Agora, pensando na questão do meu sustento próprio, né? Pensando no conforto, cara, aí a gente que mora aqui em Brasília sabe disso. A estabilidade que o concurso público te dá, a tranquilidade, isso daí é impagável. Né? E eu não estou falando de valores, eu estou falando da tranquilidade mesmo. O país está passando aí por um problema terrível econômico, né? Agora. Sim, com esperança de recuperação, e quem é servidor público sabe que passou com menos abalo. Né? E fora para quem é um bom servidor público, aquela questão altruísta mesmo, noção de pátria, de nação, de poder, de alguma maneira contribuir com o seu conhecimento. E de fazer valer a expressão servidor. Aquele que serve, público, isso, né? Né? Aquele que resolve demandas. Porque o que eu também tinha aquele preconceito do servidor encostado, né? Marajá. O aspone, né? Claro, que fica lá, aspone. não faz nada, só ganha e não faz nada. E de fato existem aqueles que são assim. Claro. Como todo segmento da sociedade tem sua banda podre, no serviço público não é diferente. Mas não é a regra. Não é a regra. Assim como tem o taxista que desvia o caminho, tem o taxista honesto. Sim. Assim como nem todo pastor quer dinheiro, nem todo padre é pedófilo, e por aí vai. Né? A maioria dos servidores públicos que eu conheço e com quem eu trabalho, sim, eu sei que são pessoas de bem e que trabalham bem. Né? Então, depois que mudou um pouco, né, a minha cabeça, aí eu
e de bater demais a cabeça, dar murro em ponta de faca em coisas que não davam certo, eu falei assim, realmente eu vou ter que dar o braço a torcer e vou seguir o que minha mãe está falando. E aí, e houve algum momento assim que você tenha considerado assim, na sua caminhada na iniciativa privada, houve algum momento que marcou e disse assim, não quero mais isso para minha vida, agora eu vou fazer concurso público? Houve. É até engraçado. Eu não, nessa época, eu tinha me mudado para Goiânia, eu estava morando em Goiânia, morei uns 6 anos em Goiânia. E lá eu fui representante de vendas, e, aliás, antes de ser representante de vendas, eu era corretor de imóveis, eu tenho CRES, né, fiz o curso direitinho. E eu estava mostrando para um médico um lote num condomínio lá que chama Aldeias do Vale. Conheço. Lindíssimo mega, condomínio. Né? Mora muita gente lá. E, inclusive, fica aí nossos abraços para vocês que são de Goiânia e estão nos assistindo. Um pessoal extremamente hospitaleiro, gentil. E eu estava lá mostrando a Aldeia do Vale. E mostrei o lote uma vez, ele que me procurou, ele era meu oftalmologista, tinha me procurado, porque falou assim, olha, eu estou tendo um problema com um primo que é corretor de imóveis, e eu estou sentindo que ele está me passando a perna, eu estou querendo um outro corretor. Você não quer mostrar não? Eu falei, quero, o que você quer? Eu quero lote em condomínio e tal. Aí fui mostrar, e não sei se você sabe, mas quando você é corretor de imóveis, você tem que dar o seu número, o seu CRES para reservar os lotes. Né? Então eu dei meus números lá, reservei alguns lotes, mostrei para ele. Com meu carro, minha gasolina, peguei ele, levei. Ele olhou, gostou de uns 10 que eu separei, gostou de uns 3. Voltei, deixei ele em casa. Ele pensou, uma semana depois quis lá olhar os 3 de novo, levou a mulher. Fui lá, mostrei de novo com a mulher. Minha gasolina, meu carro. Levei de novo para casa. Meu tempo, meu trabalho, meu empenho, minha dedicação. Mais uma semana, decidi o lote, eu quero aquele lote tal, eu quero uma última vez lá para decidir contigo. Falei, ok, reservei de novo, lá com o nome, ficou tudo prontinho já o pedido do lote, porque no final ele falou que ia acertar. Levei lá, mostrei. No final de tudo, quando ele bateu uma tela, esse aqui que eu vou ficar, já decidi. Falei, então tá bom, então a gente pode ir lá agora então no escritório, na porta do próprio condomínio, para poder fechar o pedido direitinho. Ele falou, rapaz, sabe o que é? Andei conversando com a minha esposa, realmente é complicado quando você tem parente que trabalha na área, né? Eu vou ter comprado meu primo mesmo. Rapaz, aquele negócio me deixou assim tão indignado, porque é falta de respeito absurda, né? Aí eu falei, como? Aí eu soltei os cachorros em cima dele, né? Mas com classe, né? Eu virei e falei, você me procura dizendo que o seu primo está te passando para trás, isso aqui é um outro corretor, eu te mostro, gasto meu dinheiro, meu tempo, meu trabalho, minha dedicação, meu número, meu nome de corretor, para agora aqui no lote você está dizendo que você não vai comprar de mim, você vai comprar dele. Aí ele falou, não tem jeito. Eu falei, então tá bom, por favor, você pode descer do meu carro e vai embora a pé. Botei ele para descer do meu carro, ele foi caminhando até o carro dele, eu fui embora, nunca mais voltei nele, né? Ele ficou pedindo desculpa, mas assim, para mim isso é falta de consideração, enfim. Verdade. Aí eu falei assim, rapaz, é trabalhar demais para não ser considerado. Falei assim, então e olha que eu tinha autonomia, porque corretor de imóveis você que administra seu tempo, né? Verdade, não tem aquela hierarquia, aquela subordinação, não. Você horário vendeu, de trabalho. Recebe, você faz a sua agenda, você vai atrás dos clientes e tal, então você consegue, você cumpre um plantão ou outro, então você é uma profissão muito bacana. Né? Eu aprendi muita coisa com isso que eu aplico inclusive hoje. A gente conversa muito sobre, né, imóveis, aluguel, compra e tal. Isso aí eu adquiri e carrego para minha vida toda. Tenho muitos amigos corretores, mas eu vi que eu falei, a iniciativa privada tá complicado. Aí eu ainda comecei a estudar para concurso nesse momento, né? Mas comecei a trabalhar como representante de vendas na época lá. Representando a Fiore, empresa de equipamentos aquáticos. Olha a propaganda aí, ó. O Sérgio, um abraço pro Sérgio lá de São Paulo, que é o gerente geral da empresa, me deu muito apoio, é muito joia. E fiquei um tempo e comecei a estudar para concurso aí. Os primeiros concursos que eu fiz, os primeiros 7, 8, eu nem considero, porque eu atirei para todo lado. O primeiro que eu fiz foi da Caixa, né, Caixa Econômica Federal. E aí de lá depois eu fiz vários, atirei para todo lado. E aí quando me toquei o que era o mundo dos concursos, eu já devia estar pelo 8º, 10º concurso já tentando já e sem nenhuma aprovação nem nada. Aí caiu a ficha, eu falei, não, realmente é um bom caminho a se seguir, tem uma carreira legal, independente do órgão, né? Especialmente se for federal, mas aí eu foquei, eu falei, eu quero ser servidor público
tô vendo tanta indignação, indignado com tanta gente desviando, gente fazendo coisa errada aí, né, no serviço, tendo uma oportunidade de ouro e denegrindo a imagem e piorando o país. Eu falei, não, eu quero servir de alguma maneira o meu país. Né? Até me enveredei, salvando aqui o negócio. Que isso, cara? Tá ventando muito. E o melhor você não sabe. Isso vai pro vídeo. Mas tu edita, né? Tu corta, né? Pelo menos. Não, claro, eu faço uma brincadeirinha, lógico. Não vai assim, tão seco não, mas vai, cara. Eu acho o legal. Tá vendo, tá chovendo aqui. Isso aí foi um raio. É isso, aqui a gente enfrenta adversidades, mas persegue o nosso objetivo até o fim, porque afinal de contas, a lição que a gente aprende ao tentar a aprovação em concursos públicos e obtê-la em algum momento, a gente carrega para a vida, para vários outros campos. Carrega. E a experiência que a gente adquire durante a vida, a gente aplica também nos desafios e nas provas de concurso. Verdade. Que é algumas coisas que a gente vai conversar aqui ao longo dessa entrevista, esse bate-papo aqui. Claro. Eu estava só dizendo que eu na tentativa de tentar fazer alguma coisa para o meu país, para minha cidade e tal, eu até me enveredei na parte de política como candidato, você sabe disso. Claro. Né? E graças a Deus deu certo na questão depois como servidor público no concurso mesmo, né? Porque todo mundo sabe, a política é um meio muito pesado, muito pesado. E a gente que trabalha no legislativo sabe que é pesado mesmo, né? Mas é necessário. Tudo no país acontece lá dentro, né? Acontece na política. E aí você então, naquele momento assim, 10 concursos, meio que falou, cara, é o seguinte, eu vou parar de estudar a minha maneira e vou aprender como se deve estudar, ou seja, eu vou desenvolver um estilo de vida compatível com esse meu projeto. Isso. O que acontece? Entendi que tinha que estudar sério mesmo, né? Ouvindo as conversas de colegas, estudantes, aquela coisa, estudando 14 horas, 15 horas, que isso é conversa, né? A gente sabe que ninguém consegue estudar proveitosamente 15, 16 horas. Estuda muito, mas absorver não vai absorver as 15 horas de estudo, né? Tem que estudar bem, né? Não é a quantidade, é a qualidade de estudo. Né? Mas eu ouvindo aquilo ali, né? Começo, né? Meio calor na coisa, eu falei, vou ter que estudar. Matriculei num curso e a primeira prova que eu fiz estudando mesmo, Rio Branco. Poxa vida, aí você já foi enfrentar o Anderson Silva do... Aí eu falei, não, concurso não deve ser tão difícil assim, né? Depois que você estuda não deve ser tão difícil. Aí eu fiz a prova do Rio Branco, aí eu achei que era impossível. Eu falei, é impossível, não é difícil, é impossível. É impossível, porque a primeira prova que eu fui fazer, eu lembro que eram 7 dias, tinha 3 idiomas de prova. Eu tenho alemão, tenho inglês, então daria para eu fazer. Mas nossa, não passei não fiz nem o mínimo para nada. Era muito pesado, a prova da cultura geral muito grande, né? Conhecimento de história, de ciência política muito pesado. E aí eu, depois do tranco, do susto, se você quer ser um concurseiro de qualidade, você tem que ser resiliente. Então você não pode desistir, você tem que ser perseverante e resiliente. Então o bambu, né? Deu aquela envergada, eu falei, não, peraí, calma, vamos respirar, vamos aprender com a situação e vamos continuar. E aí eu comecei a ir devagarzinho, estudar passo a passo, direito administrativo, constitucional, tudo devagarzinho. Sim, e um dado importante é o seguinte, muitas vezes a pessoa, por falta de ter um pouco mais de pé no chão, e às vezes assim fica muito tentada, ela comete esse erro, Júnior, que é a seguinte, ela está ali naquela expectativa de passar, ainda não conseguiu. Aí vem um concurso, que é um concurso de ponta, e a pessoa vai. Agora, o problema não é fazer o concurso de ponta, não tem nenhum problema. O pior é quando a pessoa vai com uma expectativa sincera de aprovação. Ou seja, ele quer sair do ponto 0 para o ponto 100 na caminhada dos concursos. Ou seja, aquilo que muitas vezes as pessoas constroem por meio de uma trajetória, como se fosse uma escadaria, vai subindo degrau por degrau e vai se preparando até chegar lá. Quer subir de foguete. A pessoa ela quer dar aquele pulo e saltar 10 degraus. Ela está tirando a carteira de motorista e já quer, o primeiro carro dela quer que seja um Fórmula 1. É verdade. Não dá.
pessoa tem que aprender a subir degraus, passo a passo. Às vezes até o elevador é meio perigoso, porque deixa a pessoa sedentária, deixa a pessoa muito devagar, não é emergência. Ela não sabe correr, fugir do fogo, ela só sabe subir desse elevador. Então, quando você sobe passo a passo, você vai em um degrau de cada vez, se você erra alguma coisa, desce um degrau, descansa, respira e continua. Se você estiver subindo uma ladeira, se você escorregar na ladeira, meu amigo, você vai descer a ladeira toda. É verdade. Você tem que aprender a subir um passo de cada vez. E isso, a gente carrega as coisas da vida, né? Os desafios nossos. Né? Isso eu aprendi no Karatê. Eu sou faixa preta de Karatê. Cuidado quem mexer comigo na rua, hein? Ou com sua esposa. Principalmente. Rapaz. E no Karatê, a gente aprende muito. A derrota tem mais poder didático, mais efeito didático do que a vitória. Quando você ganha, isso aí falava, né? É Gishin Funakoshi, que o apelido dele é Shoto, de onde vem Shotokan, que é um estilo de Karatê, que foi quem tornou o Karatê popular, juntando vários estilos, isso na virada de 1800 para 1900 ali. Né? Ele tornou o Karatê popular. E ele falava assim, ó, se você vence, o perigo de você se vencer alguém é que você pode se envaidecer. E ao se envaidecer, você não vê os seus defeitos, aonde você deve melhorar. Ao passo que se você perder, você começa a admirar as qualidades do seu adversário que você não tem. Ao admirar as qualidades do seu oponente, você começa a desenvolver características que você não tinha até então. Então a derrota, por vezes, para quem é humilde e quem é resiliente e perseverante, traçou uma meta e vai alcançar aquela meta, não importa o tempo e o que passar, essa pessoa ela consegue digerir a derrota com efeito de vitória, com efeito didático. Fala, rapaz, aprendi, o que eu posso aprender desse episódio? E não, eu não passei na prova, e vai chorar, e vai ficar chateado, vai ficar triste. Não, eu não passei porque eu ainda não tenho as características necessárias para conseguir isso. Sim. Né? E vou continuar, e vou aprendendo. Então vou subindo um degrauzinho de cada vez, até chegar na faixa preta. Até chegar onde você puder chegar. Muito bom, Júnior. E então, depois dessa derrota e de repente esse momento que você percebeu que concurso público era realmente uma coisa muito séria, poxa, é preciso esforço e tal, o que você resolveu mudar na sua vida? Bom, eu estava num momento muito conturbado da minha vida. Então, eu tive que deixar tudo lá em Goiânia, né? Eu passei por um episódio muito pesado lá emocionalmente, que eu tive que voltar para Brasília e recomeçar a minha vida. Né? Eu larguei emprego, aquela coisa toda, foi bem traumática a situação, e aí eu voltei para cá. Quando eu voltei para Brasília, de lá eu também fazia a parte de contratos e tal do meu pai aqui. Então eu nunca deixei de trabalhar com ele, né, à distância. Mas aqui eu estava mais efetivamente com ele. Mas nunca mais abandonei a ideia de concurso público. Sim. Né? Só que aqui você tem acesso a uma gama, totalmente diferente de qualquer lugar do país, para quem não mora em Brasília. Aqui você respira concurso público. Verdade. Né? Aqui uma cultura. Cultura do concurso público. Você não vem em nenhum lugar você vai ver como é aqui. Né? O concurso público em outros lugares é exceção. Aqui é a regra. Verdade. Em Brasília. Né? É uma cidade feita para o serviço público. Sim. Né? E aí, aqui eu comecei a ter contato, continuei estudando, matriculei em vários cursinhos e comecei a ter contato com outra realidade mais pesada, mais densa, mais completa. Sim, né? Mais profissional, assim, aquela coisa do concurseiro profissional. Que tem dois lados, né? Ao mesmo tempo é também mais estressante. Sim. Porque não dê bola para tudo que você escuta de um colega seu de sala. Porque é muita pressão e fica ouvindo aquela coisa, aquele negócio às vezes todo. Um terrorismo, né? Muita boataria negativa. Eu tô estudando tantas horas, tô fazendo isso aqui, você viu? Não sei o que, não passa. Não, tem que saber das suas capacidades, das suas limitações e o seu potencial também. E guardar, ficar tranquilo e vai caminhando. É verdade. Sobre isso, eu acabei de lembrar de um episódio que aconteceu comigo. Eu estava estudando em determinado momento, na minha fase concurseiro, para o concurso do MPU. E, por acidente, algumas semanas depois que o edital do MPU foi publicado, também foi publicado o edital do TSE.
E eu pensei, eu já estou no embalo, eu vou continuar estudando para esse concurso do MPU, as matérias desse concurso, para fazer o TSE também, porque tem alguma semelhança. E eu me lembro de ter comentado com alguém que eu iria fazer aquele concurso. Aí a pessoa falou, rapaz, você vai jogar dinheiro no lixo. Peraí, você já estudou direito eleitoral? Aí eu disse, não estudei. Ela, pois é, tem gente que está se preparando para esse concurso há mais de um ano, como é que você vai competir com gente assim, rapaz? Eu, se fosse você, nem perdia meu tempo. Mas alguma coisa me disse assim... E algo assim também. Alguma coisa me disse assim, não. Mexeu com meus brios. Eu vou fazer esse negócio. E, de fato, continuei estudando para o MPU, eu não abandonei minha meta, porque eu não ia deixar ninguém, que não uma decisão minha, uma decisão própria, me desvirtuasse de um rumo que eu havia traçado. Mas eu disse, não, eu vou passar nesse concurso. E fui. Fiz a prova e, de fato, fui aprovado no concurso do TSE. Fui aprovado no concurso do MPU, fui nomeado primeiro para o TSE. Quando chegou a minha nomeação do MPU, eu já não queria mais, acabei deixando de lado, porque, veja, o concurso que nem era aquele que eu queria, acabou se tornando o meu concurso, e lá eu fiquei 5 anos e sou extremamente grato a Deus pela oportunidade de ter composto a Justiça Eleitoral. Tudo porque lá no início eu resolvi não dar ouvidos a um conselho que eu sabia não era sensato. Mas aí você falou tudo, é um conselho sensato, né? Porque tem bons conselhos que a gente deve seguir. Se eu tivesse seguido o conselho da minha mãe quando eu tinha 18, 19 anos, com 21, 22, provavelmente, ou quem sabe bem antes, eu já estaria aprovado, né? Já estaria já no serviço público. Mas tudo a gente aprende, tudo a gente leva para a vida. Continuando a minha saga lá, aqui eu estudei e tal, e também teve outro episódio interessante. Foi quando eu virei professor de cursinho. Estava tendo aula com um professor que não era nem o Elvis, nem a Daliane, nem o Darlan. Já cito os três, são os três, existem outros bons, mas de arquivologia são os três, inclusive a Daliane é colega minha lá do Senado. Né? O Darlan na Câmara, o Elvis, todos arquivistas, dão aula de arquivologia, excelentes professores. E eu estava tendo aula com um professor que eu comecei a ouvir os negócios, sou formado em arquivologia, e ele falou um negócio lá que eu falei assim, eu levantei a mão e falei, tá falando absurdo. Eu falei assim, professor, com licença, sem querer desrespeitar nada. Eu falei, olha, o senhor falou tal coisa, eu sei, na técnica arquivística, na legislação, não é bem assim não, é isso mesmo que o senhor falou, é assim sim, não sei o que, não. Aí eu comecei a ter uma discussão com ele na sala de aula. E aí virei e falei assim, ó, o senhor me desculpe, eu sou formado na área, o senhor está falando besteira, o senhor dá licença que eu não vou mais assistir sua aula. Isso eu falei na frente dos alunos, deu até um alvoroço lá depois, porque ele começou a me destratar também. Eu saí e fui falar com a coordenadora geral do local que eu estava tendo aula. Aí quando eu virei, ela falou assim, não, mas você está dizendo que ele está ensinando errado, só que ele aprova muita gente, ele ensina muita coisa, não sei o que, né? Aí eu falei assim, pois ele está ensinando coisa errada. Falou, mas a matéria é arquivologia, na época, né? Quem é que eu vou chamar para dar aula disso? Não tem ninguém para dar aula disso. Eu falei assim, eu. Foi essa a reação dela na hora. Ela deve ter... cara, mas você tá achando que é assim da aula? Eu falei, não, mas com certeza eu dou melhor do que ele. E eu já tinha dado aula de inglês, envolvido com igreja, sempre já era professor, né? De uma certa forma. Aí eu falei, faça o teste. Ela falou, não é assim não, não quis. Mas aí eu vi que eu poderia dar aula, porque eu dava aula. Com certeza eu saberia bem mais do que ele estava dando. Claro. Preparei a aula e comecei a dar aula como voluntário em outro cursinho, bem pequenininho. Dali eu já fui convidado para um outro para dar aula, mandei o currículo para outros, sim. Me chamaram para o outro. Dali, um ano depois, essa coordenadora me liga me convidando para dar aula no cursinho. Que coisa, a vida. E aí de lá né? Eu dei aula aqui em Brasília, todos praticamente, eu tinha dado aula. E deixa aqui o registro que foi exatamente que eu conheci o Júnior, porque... Eu fui assistir uma aula dele. Nós dávamos aula, na época, o maior curso preparatório de Brasília, o curso mais conceituado, e é fato que realmente a sua carreira como professor atingiu o ápice, né? Estava dando aula em vários lugares, graças a Deus, muito bom. E realmente, eu estava assistindo aula tudo de direito administrativo, porque, gente, aquilo que eu falei, você nunca sabe tudo, você nunca vai saber, tem sempre alguém que sabe mais do que você e pode acrescentar alguma coisa na sua vida. Assim como você também sabe mais do que alguém e você pode acrescentar, pode compartilhar a sua experiência com outras pessoas e pode acrescentar alguma coisa. E eu fui assistir a matéria específica lá, se eu não me engano, era de servidor público, lei 8.112, se eu não me engano, contigo lá, nesse cursinho. E lá que a gente se conheceu. E
Continuei assistindo aulas, mesmo sendo professor, e continuei fazendo concurso, e aí aquilo que eu falo como estratégia. Você, quando você está estudando para concurso, você tem que primeiro pegar leve e conhecer o conteúdo que é cobrado básico nas provas. Depois, quando você está assim, não, agora eu estou sabendo, aí você começa a se cobrar resultado nas provas. E o resultado não quer dizer que você tem que ser aprovado e nomeado no primeiro concurso que você fizer. Claro. Você tem que focar nos 5%. É isso aí que eu acho legal, que eu aprendi com um colega também. Você tem que focar nos 5%. Não adianta ter 60 mil candidatos. Só 5% efetivamente estão disputando uma vaga. Efetivo. Você tem que focar aquilo ali. Cara, no 10º concurso eu comecei a estudar sério mesmo, no 8º, 10º, lá pelo 16º, 17º eu já estava entre os 5%. Entre os 5%. Ou seja, ele já estava naquele patamar de brigar pela vaga. Brigar pela vaga. Brigar por uma vaga num concurso bom efetivamente. Rapaz, e aí foi até o 36º. Tava achando que a vida dele seria fácil? 36 concursos, 36 concursos, literalmente 36 concursos anotados um a um. E a cada um era um degrau. A Sim. Cada um foi uma lição do que eu não deveria fazer ou do que eu fiz certo. Ou seja, 36 concursos em que você não, nesse intervalo, não conseguiu a aprovação para uma nomeação, mas você, de muito reprovado, muito, assim, de um super eliminado, já se tornou uma pessoa, um concurseiro nem tão eliminado assim, e aí de repente suas notas foram aumentando, você foi ampliando, ganhando terreno, até que chegou um momento que eu passei no Senado Federal. Mas, antes disso, teve outra coisa também muito interessante e importante também para compartilhar, porque o pessoal às vezes vê assim, né, o William Douglas passou em 10 em primeiro lugar, ou igual você, eu estava pensando num, passei em 2 e fui nomeado nos 2 e tal. Só que nesse caminhar, lá pelo 20º concurso, 23º, por aí, eu descobri que eu tenho transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Eu não sabia disso, que é um transtorno mesmo, diagnosticado clinicamente, né? E tem tratamento. Nesse momento eu descobri que eu tinha isso. Só que a minha vida toda eu sofri por problemas de concentração, notas às vezes que eu tirava baixo por erro de sinal, de vírgula na matemática, mudou para um lado de lá, eu esquecia de trocar um sinal, umas bobeiras, né? A vida toda sofrendo, achando que eu não queria estudar, que eu não gostava de estudar. Sendo que eu tenho 3 faculdades, 2 pós-graduações, 3 pós-graduações, um monte de idioma no meu currículo, eu adoro estudar, adoro conhecer, né? Eu gosto de conhecimento, só que eu tenho dificuldade de concentração. Sim. Isso eu tenho até hoje. E aí me foi proposto o tratamento com a Ritalina. A Ritalina é uma bênção se a pessoa, como todo remédio, se a pessoa realmente precisa daquilo. Sim. Agora, ela provoca alguns efeitos colaterais que não me caíram bem. Não me caíram bem. Então, realmente me favoreceu o estudo por um período. Só que eu vi que me deixava muito irritadíssimo, perturbava meu sono, uma série de coisas. E aí eu falei assim, eu não bate para mim a Ritalina. Não dá esse tipo de remédio. Então eu tenho que desenvolver a minha técnica de estudo que seja adequada às minhas limitações. Poxa, que legal. Então, e aí eu já estava lá pelo quase 30º, né, concurso, né, 28º por aí. E aí, cara, era agoniante. Porque eram 6 vagas, eu ficava em 7º. Na época não tinha obrigatoriedade de contratar todas as pessoas que passassem no concurso, né? Hoje tem isso, né? No número de vagas. Se você tem um número de vagas, o edital bota o número de vagas, então o órgão é obrigado a contratar. Na época não tinha. Então às vezes tinha 10 vagas, eu ficava em 8º. Eles chamavam 4, venci o concurso. Poxa, então tudo aconteceu. Eu fui eliminado por critério de desempate. E não era idade, pontuação em coisa específica. Na parte específica. Concurso venceu, o concurso da BIM. Meu sonho era ser oficial de inteligência da BIM. Eu passei, eu fico brincando. Eu fiquei na posição 333, 333, metade do 666. Então eu falava, eu era uma meia besta. Uma meia besta. Meia besta. Eu não era uma besta completa. Muito bom. Eu era meia besta, então eu ainda tinha esperança. Eles chamaram 240, o concurso venceu e não chamaram o restante. Meu Deus. E assim, tudo aconteceu. E tudo pra desanimar, tudo pra jogar pra baixo, né? E aí eu virei e falei assim, não, cara, eu sei onde é que eu quero chegar, eu vou chegar. Agora, eu tinha os meus pit stop, eu tinha os momentos de descanso.
O pessoal às vezes quer estudar freneticamente o ano todo, 10, 3, 4 anos para um concurso, e acabou esse concurso e eu continuo estudando freneticamente. Não, eu respirava, tirava uma semana de folga, não queria ver livro, não queria nada. A minha cabeça, que tem déficit de atenção, não tem condição de ficar estudando. Né? Ou seja, as pessoas se comportam como concurseiros zumbis, né? É um morto-vivo. E esse é um grande problema, por quê? Porque esse morto-vivo, é óbvio, não está no 100% da energia, da atenção, do vigor. Se ele não está no 100%, ele não vai conseguir a performance necessária para aprender. Logo, ele nunca vai aprender, nunca vai passar, nunca passando ele fica mais desanimado, ficando mais desanimado ele tem menor performance, não tendo boa performance ele reprova, ou seja, é um ciclo vicioso. E menor motivação e tal, não adianta. E um detalhe importante, você que nos assiste, sabe qual é uma tendência que eu percebo? Ao longo desses 12 anos que eu estou nesse mundo de concurso, parte como concurseiro, parte como professor e também mentor de aprovação, é que quando a pessoa passa num concurso, assim, uma vitória de lavada, ela tomou uma goleada da banca, ela sente uma tristeza, mas reúne alguma força de vontade para continuar. Ou seja, o índice de desistência maior não é quando a pessoa tem uma grande reprovação, aquela tipo, puxa, fiquei assim, passando em pé. Mas quando bate na trave. Bate na trave é frustrante. Ou seja, a maior parte das pessoas que eu conheço que até abandonaram mesmo a caminhada dos concursos, abandonou no momento subsequente àquele em que ela bateu na trave. E o que eu sempre digo para as pessoas é, olha, isso é insano. Ora, quando você leva a goleada, aí que você tem que, se é para desistir, desista aí, porque você fala, não, falta muito para caminhar, então não vou nem me dar o trabalho. Agora, já que você caminhou tanto ao ponto de bater na trave, pense, você está muito próximo. Não faz sentido você desistir, porque você já caminhou muito. E a tendência é que você não demore para passar. Como você fez, e poxa, uma história linda. Um cara, exatamente esses 36 concursos, você está contando o Senado ou é para trás? Não, o Senado foi o 36º. Então vamos imaginar 34 concursos, porque teve uma outra aprovação que já você vai comentar conosco. Foram 34 concursos, dentre uma reprovação de lavada até bater na trave, e olha aqui, fiquei firme, óbvio, dando os meus morde-a-sopra, porque não é possível o tempo todo mordendo, tem que dar uma soprada, tem que ficar tranquilo, tem que descansar. Mas, Júnior, fantástico, fantástico. E aí, no 34º concurso, você percebeu? Não, na verdade não foi nem no 34º, eu passei para o Ministério da Saúde, deve ter sido o 29º, por aí. Ah, você já tinha passado bem antes. Só que eu fui chamado uns 4 anos depois. Ah, né? Sim. Foi uma aprovação daquela de rabeira? Foi de rabeira, mas eu fui nomeado. Foi muito interessante, porque é aquela coisa que a gente diz, né, Eliezer? Quem respeitando a fé e a crença de todas as pessoas, né, eu tenho convicção da atuação de Deus em tudo, inclusive na minha vida. Né? E eu sei que se eu tivesse sido aprovado e nomeado num outro concurso antes do Senado, eu não teria tido a maturidade de 2, 3 anos depois para estudar para o Senado, como eu estudei, com a técnica que eu desenvolvi para mim, para pessoas que têm essa dificuldade em concentração, que eu já testei com 2 amigos meus e deu certo também, os 2 foram aprovados. Fantástico. Vai compartilhar conosco, não fica ansioso. Fica aí o convite para quem quiser conhecer, né? Pessoas que demoram, que estão batendo na trave e não sabem o que é, por que não passa um detalhe, outras vezes é porque tem um problema de concentração, às vezes porque está sobrecarregando as baterias, porque precisa de pit stop. E eu tenho tanta convicção dessa atuação de Deus que quando eu passei no Senado, o resultado foi numa terça-feira. Na quarta-feira eu fui nomeado no Ministério da Saúde de um concurso 4 anos atrás. 4 anos antes. Então assim, eu tive ali a plena certeza de que eu não passava porque eu não era inteligente ou porque eu não tinha condição. Não, porque simplesmente, rasgando o verbo, Deus não deixou eu passar em alguma coisa porque Ele tinha alguma coisa muito melhor para mim lá na frente. Ou seja, Ele fechou portas que você achava que fossem boas, escancarou o portão para que isso te gerasse força de vontade e você fosse até a grande porta, né?
Exatamente. Eu não me desanimei, parava, refletia em cada momento, aprendia e continuava. A ponto de gerar agonia, angústia na minha mãe e no meu pai. Ele falou, mas você vai ficar insistindo nisso até quando? Eu falei, até quando eu passar. Até quando você vai ser concurseiro? Eu falei, até eu passar. Não era passar em qualquer um, até eu chegar lá. Até eu chegar num concurso bom que me dê a tranquilidade financeira e estabilidade para eu constituir minha família pro resto da vida. E dizer, vou me aposentar aqui. Pronto. E eu cheguei no cargo de arquivologia, que é a minha formação, uma das formações, a que eu fiz o concurso, é o topo da carreira. Não tem nenhum outro concurso no país que seja tão bem remunerado, agora falando apenas disso, e que tem uma carreira tão bacana quanto o do Senado Federal. Ou seja, nem que você quisesse voltar para a estrada dos concursos, no campo da arquivologia, você não teria opção. Não tem outra opção. É superior. Melhor. Não tem. Fantástico. Que legal. Bem, eu tenho certeza, Júnior, que o pessoal deve estar se revirando na cadeira uma hora dessa, falando, poxa, mas o que fez esse cara que reprovou e bateu na trave tantas vezes aí, 34 vezes, passou num concurso assim de final de fila, demorou 4 anos para ser aprovado e de repente, como se fosse uma mágica, ele passa no concurso mais concorrido, o concurso mais visado do país. Terceiro lugar. E olha aí, em terceiro lugar. Júnior, tá todo mundo ávido, ansioso. Que técnica é essa que você aprendeu, aplicou e te fez ter esse salto? Entrar em detalhes sobre, como eu disse, né, a técnica que eu desenvolvi, lendo muita coisa, aprendendo muita coisa, né, e aplicando aquilo que se ajustava à realidade de quem tem déficit de atenção, de quem tem problemas de concentração. Então eu não teria como explicar todos os detalhes aqui agora, né, nessa entrevista. Mas realmente ela é adaptada à forma de pensar de quem não consegue se concentrar na hora do estudo. Sim, que é um número enorme de pessoas, diga-se de passagem. Então a gente busca otimizar o tempo de estudo, ela precisa de muita disciplina, porque você vai seguir uma grade de estudo fixa, mas condensada. Você não vai estudar mais do que 4 horas por dia. Não vai estudar mais que 4 horas por dia. Você em casa, né? Você pode assistir aula e tal. Mas o estudo, a técnica que eu desenvolvi são 4 horas por dia. 4 horas e meia no máximo. Dependendo da agenda da pessoa e da disponibilidade. Ela equilibra, um concurseiro tem que ser alguém equilibrado, né? Então ela equilibra a vida, a parte do lazer, com a alimentação, com a parte espiritual, né? Tendo você a sua fé, né? Mas ela entende que o concurseiro tem que ser alguém tranquilo para conseguir vencer uma maratona. É uma maratona, é um caminho que tende a ser longo e árduo, né? Não é uma coisa, como você disse, da noite para o dia. Uma prova de velocidade, por exemplo. Não é. É escalar um Everest. Então você tem que se preparar para aquilo ali. E a gente foca muito na repetição. Só que repetição de matérias em 20 minutos. Repetição de matéria em 20 minutos. Tem um negócio que eu falo assim, 3 por 3 por 3 por 100%. Em 3 dias você esgota 100% de uma matéria e depois a cada semana você repete ela por 20 minutos. Poxa, interessante. Só que não é só isso, né? Você tem que pegar o desdobramento dela, fazer o calendário, encaixar direitinho. No primeiro dia, quanto mais você estuda, menos você precisa estudar. Essa é a coisa simples. Então você no primeiro dia, o pessoal lê, num dia a matéria, você vai voltar aquela matéria na segunda-feira. Não é assim. Não funciona assim. Você estuda no primeiro dia, você vai estudar 1 hora, por exemplo, a matéria. Eu estou passando por alto, você estuda 1 hora. No segundo dia você vai estudar exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Uhum. De novo, só que vai estar sublinhado, vai estar marcado, tudo direitinho. Aí você já não vai gastar mais 1 hora. Para você estudar a mesma coisa, você vai gastar meia hora. Talvez 40 minutos. Uhum. No terceiro você vai estudar de novo exatamente a mesma coisa. Sim. Você já vai gastar 20 minutos. Olha, interessante. No quarto você vai fazer exercício disso aqui que você viu. E aí no 7º dia você vai repetir 20 minutos só as suas anotações daquela matéria. No dia seguinte, no 8º, você vai fazer exercício de novo daquela matéria. E aí a gente vai desdobrando a coisa ao longo de 2, 3 meses. Poxa, que fantástico. De maneira que isso aí só se aplica a algumas pessoas, não são todos que funcionam desse jeito. Claro. A pessoa tem que ter uma bagagem grande para começar a estudar isso daí, para começar a aplicar isso aí.
Não é quem está partindo do zero. Sim, é um conselho para quem é concurseiro veterano, Que tá batendo na já trave. bateu na trave, reprovou em 34 concursos e fala assim, cara, eu não vou desistir, eu não vou largar o osso, mas eu tenho que fazer alguma coisa de diferente. Exatamente. E o diferente eu conheci, descobri e desenvolvi. E daí, rapaz, eu apliquei isso em tantas outras coisas. Depois disso já foram mais 2 pós-graduações e mais uma graduação depois disso ainda. É mesmo, Júnior. Que fantástico. Olha, é uma pena que não haja tempo, porque eu tenho certeza que uma técnica como essa, para que as pessoas pudessem assimilar, seria necessário aí algumas horas de explicação e de aplicação. E, enfim, você tem desempenhado, ao longo da entrevista, você mencionou que já ajudou 2 pessoas que tinham o mesmo problema que você e elas já foram aprovadas. Você está desempenhando essa atividade assim em caráter oficial? Como é que está isso? Sim, estamos. Na verdade, 2 amigos, mas já foram outras pessoas também. Eu já orientei nessa linha. Só que eu preciso conhecer a pessoa para ver se eu percebo que isso vai se aplicar a ela. Claro. Né? Então é um trabalho de mentoring, né? Que o pessoal fala que tudo é coaching, mas não é coaching, isso aqui é mentoring. Quando você tem uma técnica e você orienta a pessoa dentro daquele segmento que você optou. Né? Então eu desenvolvo um mentoring sim, e se alguém quiser entrar em contato comigo, pode entrar através do meu e-mail, através do próprio Eli. Posso deixar meu e-mail? Claro, então? qual é o e-mail? Pode dizer. A gente vai escrever aqui no vídeo e também colocar na descrição. O meu e-mail é juniorgrossi, tudo junto, com E no final. Junior Grossi, vai estar escrito aqui embaixo. juniorgrossi@hotmail.com. E o meu Facebook é Junior Grossi. Tem tanto a página no Face como o meu Face pessoal. Procurem, qualquer um dos 2 pode procurar lá, mandar mensagem que eu respondo e aí a gente entra em contato e eu posso explicar mais detalhadamente sem problema nenhum. É uma honra. Faça prova daquilo que ele está te dizendo. Às vezes você está nessa mesma situação, já tentou tudo que estava a seu alcance e existe aqui a prova viva de que é possível superar até mesmo um quadro de sucessivas reprovações. Mas então, Júnior, eu vi aí você falando sobre essa questão de vida plena e também de você poder conectar experiências que você tem fora do segmento de concursos e isso acaba te trazendo uma bagagem para você estudar. Como é que é essa conexão? Você tem algum hobby, alguma coisa assim que... Tem a questão da pescaria, que a gente estava até rindo falando sobre isso. Legal. Do karatê eu trouxe aquilo que eu falei para você. Sim. E da pescaria eu trouxe também, que eu sou pescador. Mas é pescador mesmo ou só conta pescador história, de Júnior? verdade. Eu tenho até um site que é o pescabruta.com.br. No momento ele não está atualizado, mas tem lá muitas fotos, vídeos, né? Eu sou adepto da pesca esportiva, né? Que a pesca esportiva ela envolve muita questão de preservação ambiental, que é a minha paixão, né? A preservação ambiental. Uma das minhas pós é em gestão ambiental, que você sabe que eu curto muito nessa questão de meio ambiente tão necessário, sustentabilidade e tudo. Né? E a pescaria, ela ensina um negócio muito bacana, cara. Primeiro você tem que ter muita fé para pescar. Porque você acreditar que um peixe vai passar naquela hora, embaixo d'água, onde é tudo escuro, vai se interessar por uma isca que você colocou no anzol e vai bocar e você vai conseguir trazê-lo, isso é muita fé. Segunda coisa, se eu somar todas as pescarias que eu já fui, foram muito mais arremessos. Arremessar quando você arremessa a isca. Muito mais arremessos que eu perdi a isca do que arremessos que eu trouxe um peixe. Então na pescaria eu aprendi a perseverança. Na pescaria eu aprendi a desenvolver a perseverança, a esperança e a perseverança. Cada vez que você vai para um barco, fora a experiência no meio ambiente, o pessoal tem ideia errônea de que pescaria é um negócio chato, parado, sossegado. É verdade, aquele negócio de ficar ali naquela monotonia, no silêncio. Entra no meu site, veja as fotos. O slogan do meu site é: menor que 10 quilos não é peixe, é isca. Muito bom, eu gostei. Cara, por incrível que pareça, 1 hora de pescaria, de peixe bruto, né, que a gente chama, são peixes grandes, pesados, você queima mais caloria do que 1 hora de spinning, cara. É mesmo? É um negócio que desgasta, que leva à exaustão. É um esporte, é efetivamente um esporte. A pesca esportiva, né? Lógico que tem a galera que pescar que nada, né? Que vai pra gandaia. Mas não, quem vai pescar vai pra tomar cachaça. vai pra farra.
Mas quem vai pescar mesmo, acorda cedo, é atleta, você tem que acordar cedo, tem que ir para lá cedo, fica lá exposto ao sol, né? Protegido, levando picada de mosquito. Cuidado aí, febre amarela, chikungunya, correr disso aí, gente. É verdade. A gente tá aqui, não tá pescando, mas também, ó, eu tô mudando de posição porque o que eu já levei de picada aqui não é brincadeira. E aí, sim, e aí a gente aplica isso lá na época do concurso também, cara. Passou um concurso, vira a página, vou pro próximo. E sempre com objetividade, sempre com foco. Cada isca é para um peixe específico. O peixe tem o paladar dele. Claro. Então você tem que escolher a isca conforme o freguês. A mesma coisa no concurso, cara. Como você falou lá no começo da nossa conversa aqui. A pessoa ela tem que começar a dirigir no golzinho, no Uno, vai devagarzinho, vai crescendo o nível do carro. Eu lembro de um episódio na época do concurso do Senado. Lembra que eu te falei, é uma dificuldade a concentração. Sim. Na época do concurso era foco, era me manter preso naquela disciplina e tal, que é complicado. Qualquer estralo, qualquer biblioteca para quem é TDAH, para quem é TDA, é terrível, é o pior lugar que tem para estudar. Porque você está naquele silêncio, caiu um lápis no chão, pá! Quebra a atenção todinha de quem é. Quem é focado não está nem ouvindo o que está acontecendo em volta, mas quem tem problema de concentração não consegue se concentrar. Eu estudava em shopping, cara. Praça de alimentação de shopping. É mesmo, que era aquela zoada louca, nada me atrapalhava. Ah, eu entendi. conto isso, ninguém fala na sala. Porque não havia um barulho que se destacasse. Nada se destacava, era uma zoada louca. Ou então eu ficava no meu carro, no parque da cidade, estudando dentro do meu carro. É mesmo, em alguns lugares isso é perigoso, mas totalmente fora da caixinha, né? Totalmente isso é verdade. Eu nunca vi falar alguém estudar em praça de alimentação de shopping center para concurso. Era o lugar, nada tirava minha atenção. Era uma zoada só, eu começando a zoar, beleza, agora eu estou concentrado, não consigo estudar, nada vai me tirar minha atenção. Então assim, eu ia me adaptando. E minha mãe, olha o coração de mãe, né? Que lá atrás me deu um excelente conselho de concurso, né? Eu estava assim, faltando 3 semanas, eu estudei efetivamente, assim, bitolado, né? Aquele sprint final. Sim. Foram 6 a 7 semanas, quase 7 semanas pro Senado, né? Aham. E eu trouxe a bagagem. Entrou na caverna. Foi, 4 horas por dia, né? Assistindo algumas aulas, final de semana era o dia inteiro, mas durante a semana só 4 horas, porque eu trabalhava também. Não parei de trabalhar, continuei trabalhando à tarde, estudava só de manhã. Mas uma coisa que eu achei... Só uma pergunta, isso é interessante. Durante esse período todo você... chegou a se dedicar exclusivamente? Como é que foi a questão da conciliação entre trabalho e estudo? Durante uns 6 meses só eu fiquei sem trabalhar nesse período todo. Menos que isso, uns 4 meses, que eu só fiquei estudando. Péssima a ideia, péssima, não dá. Não, eu não consigo, eu sou uma pessoa multitarefas, né? Eu não consigo ficar apenas com uma coisa parada. Rotina não é comigo, monotonia não dá, você me conhece. Então eu pesco, né? Tô com a cabeça aqui, tô na igreja, tô no trabalho, tô mexendo com isso, tô com 1000 coisas na cabeça. Como que eu vou ficar só estudando? Não tem condição, né? Então, e compartilho com vocês. Todos os meus colegas de trabalho hoje, né? Que trabalham com a gente lá dos 13, 14, que fizeram concurso para o Senado, para o cargo de arquivologia ou analista ou técnico, todos trabalhavam enquanto estudavam para concurso, tá? Arquivologia, não importa, é analista do mesmo jeito, o salário é igual a qualquer analista, é isso que eu estou querendo dizer. Claro. Ou qualquer técnico também, só que assim, a pessoa que trabalha, ela tem mais noção da responsabilidade, ela consegue otimizar melhor o tempo dela. Porque tempo é mais ou menos como dinheiro, né? Você tem pouco dinheiro, a sua tendência é escolher bem onde você vai usá-lo, você vai no mercado, você observa o preço de cada produto, porque você sabe que não vai conseguir comprar tudo que tem. Isso. Da mesma forma, quando você tem pouco tempo, a sua tendência é otimizar o tempo, né? Com a técnica certa, a metodologia certa, um tempo pequenininho rende um absurdo, né? Assim como o dinheiro, quem sabe administrar bem o dinheiro, sim, pouca coisa vira muita coisa. É verdade. E eu estava te falando da questão do como que a gente tem que ouvir os bons conselhos, né? Os pais geralmente, os pais sempre querem o melhor para nós, né? E minha mãe que lá atrás tinha me dado sempre o conselho, sempre insistindo, meu filho, faz concurso, eu não, mãe, não, eu deveria ter ouvido. Faltando ali 3 semanas mais ou menos para a prova do Senado, saiu o edital do Banco do Brasil. E aí minha mãe, preocupada com o meu sustento, minha estabilidade, eu ganhava bem, eu era professor de cursinho, eu ganhava bem, eu também mexia ainda com a questão de corretagem, né, com imóveis e tal, então eu estava bem.
mas não tinha aquela estabilidade, tinha o estresse, né? A insegurança do que entrar todo mês. E ela falou, meu filho, saiu o edital do Banco do Brasil, por que você não faz também? Rapaz, aquilo me deixou tão nervoso no dia. Eu falei, mãe, eu sei que você me ama, eu sei que você quer o melhor pra mim, mas olha só, cai raciocínio lógico, cai conhecimentos bancários, matemática, que pra mim é difícil, eu tenho dificuldade, raciocínio lógico. Andei minha bicicleta é azul, comi pão de manhã, logo vai chover. Eu não entendo aquilo. Não entendo. Raciocínio ilógico, não né? Entendo. Eu respeito, tenho vários amigos que são professores de raciocínio lógico, mas eu também não entendo. Aí tem fórmulas, quando começa a botar fórmula, aí que embola a minha cabeça toda. E aí eu falei assim, mãe, eu tô focando num concurso que é o topo da coisa, né? Todas as minhas energias eu estou canalizando para isso, toda a minha concentração, todo o meu tempo, eu estou focando lá no concurso que é impossível. Você está querendo que eu faça um negócio aqui que é ótimo, é um bom, excelente concurso, uma carreira excelente, mas que eu vou ter que estudar outras coisas, eu vou ter que dividir o meu foco, minha maior dificuldade é foco. Você está vendo que você está me atrapalhando? É como se você fosse começar do zero, praticamente. E aí ela virou e falou assim, meu filho, você tem razão, me desculpa, esquece, nunca mais vou te dar palpite. E aí ela parou e me deixou quieto, que o concurseiro tem que ser tranquilo, sem pressão. Né? E aí eu estava tranquilo. E às vezes as pessoas da família, sem querer ajudar, às vezes sem querer magoar, querendo ajudar, às vezes acabam atrapalhando. Né? E aquilo, lembra que você falou também, tá gravado? Você falou de uma pessoa que te falou que você ia jogar dinheiro fora. Sim. Quando saiu o concurso do Senado, 1 ou 2 semanas antes tinha saído o concurso TST, né, que também é um excelente concurso, para o cargo de arquivista. E aí, cara, eu quis ter certeza de que eu não ia perder o foco em hipótese alguma. A única coisa que eu ia ter que estudar mais era o regimento do TST, que para quem está no nível de estudar aquele volume todo de matéria, não ia atrapalhar muita coisa, porque tinha diferença de 2, 3 semanas ali da prova, então não ia atrapalhar. Mas eu falei assim, não, eu estou entendendo que tudo está convergindo para o Senado. Então eu só vou fazer Senado. E eu nem a minha inscrição fiz no concurso TST. Quer dizer, eu fechei as portas. Falei, ou é essa, não tem outra opção. E um amigo meu na época, né, ele virou e falou assim, rapaz, faz TST, rapaz, não vai fazer Senado não, cara. Faz TST, Senado, deixa eu te falar um negócio. Senado, aquilo que você falou, assim, ó, Senado, presta atenção, para de falar bobagem, presta atenção em mim. Ele falou assim, olha pra mim, eu olhei pra ele, ele falou assim, ó, Senado é impossível, você entendeu? Grava, é impossível. Aquilo ali foi a palavra que eu precisava ouvir, isso aí foi final de janeiro. Foi a palavra que eu precisava ouvir para poder tudo se alinhar na minha cabeça e eu falar assim, não mexeu com os meus brilhos, não mexeu comigo. Só que, de novo, respeitando a fé das pessoas, eu sei que eu creio no Deus do impossível. Aquilo ali, quando ele falou para mim, cara, gatilho. Eu falei assim, era a resposta que eu estava orando, perguntando para Deus. Eu falei, Deus, eu já tenho tanto não. Eu vou fazer um concurso desse nível do Senado, e o cara falando para mim, esse amigo, rapaz, quem passa no concurso do Senado é quem estuda 8 anos, 7 anos só para esse concurso direto. E eu estava orando, falei assim, Deus, eu preciso de uma direção clara para não receber mais um não perder meu tempo. Claro. Vou fazer TST ou vou fazer Senado. Os dois saíram agora, tal. Quando ele falou aquilo ali, eu falei assim, é um concurso impossível, porque efetivamente, só uma curiosidade, no concurso anterior para o cargo de arquivista, ninguém tinha passado. Olha só, ninguém passou, Ninguém tinha passado. Ninguém. Então as vagas ficaram vagas, porque ninguém passou, ninguém fez o mínimo da prova. Não porque o pessoal não tem conhecimento, mas porque a prova foi feita pela FGV e foi uma prova feita muito difícil, né, cara? O nível foi estratosférico de conteúdo da prova mesmo. Ninguém passou. Né? Passaram na objetiva, mas ninguém passou na redação. Certo. Né? Aí eu falei, então, já que é uma prova impossível, eu vou me preparar com o Deus do impossível para passar no impossível. Eu vou atravessar esse mar. E aí, meu filho, aí eu peguei tudo que eu sabia, botei, devorei aqueles editais antigos, estudei da forma como eu entendi que eu já poderia estudar, né? Somei tudo e aí deu no que deu, e aí a gente, graças a Deus, foi uma felicidade para a família toda, uma bênção. É uma bênção. Me conta, assim, como é que foi esse momento, assim, tenta mostrar pra gente o filme, quando você soube, como é que você soube, o que você sentiu, como é que as pessoas se comportaram, conta pra gente. Tá, você gostou, foi da história lá do aeroporto.
É porque a gente ia viajar, minha família, a gente estava viajando. Eu, meu pai, minha mãe e uma amiga demais, a Glória, né, que é uma amiga da família, uma irmã querida nossa de consideração lá da família, né? E a gente estava viajando para os Estados Unidos. E aí paramos no aeroporto. E no aeroporto, era umas 6 e pouca da tarde, foi quando saiu o resultado das objetivas, né, de quem tinha passado nas objetivas, na prova objetiva. Na prova objetiva. E aí eu peguei a gente ia embarcar e nada de sair resultado, atrasado. Eu falei, pai, empresta seu tablet. Eu peguei o tablet do meu pai, acessei o site da FGV e ali tinha saído o resultado que a minha prova, a minha redação, minha subjetiva, foram 2 subjetivas, elas seriam corrigidas. Nossa. Ou seja, quando saiu isso aí, eu já sabia que eu tinha passado na primeira com nota suficiente para ter a redação corrigida. Claro. Agora, eu não tinha ideia de quantos tinham passado. Sim. Né? E eu falei assim, mas na hora que eu vi isso, cara, pode ser um homem macho que for, velho. Eu travei minha fala, fiquei parado olhando assim o tablet. E meu pai me perguntando, você conhece meu pai, né? Cabeça branca, argentino, não espalha não, meu pai é argentino. Ele fala alto, tô eu só com ele sentado no aeroporto. Tô eu só com ele ali no aeroporto. Minha mãe agora tinha ido tomar um café, alguma coisa lá antes de embarcar. E ele falando, o que foi, meu filho? Eu não saía, cara. Eu não saía, eu parado. O que aconteceu, meu filho? O que foi? Eu querendo falar, passei. Eu não saía, cara. Não saía. E ele, o que foi, meu filho? O que aconteceu? Não passou. Passei! E comecei a chorar. Nisso que eu comecei a chorar, eu abaixei a cabeça e ao mesmo tempo com um sentimento de gratidão a Deus e querendo entender, cara, que eu tinha passado aquele. E meu pai ficou emocionado também, e ele me abraçou, e ele veio me abraçar como se estivesse me consolando. Nisso minha mãe chega com a Glória. Quando minha mãe veio eu chorando e meu pai chorando, eu ouvi ela falando com ele, não passou. Aí ele passou. Aí ela, não passou, ele passou e ele não estava entendendo. Ela falando, eu passei. Aí foi uma gritaria, rapaz, no aeroporto, uma choradeira. Foi muito legal, cara. Foi muito joia. E foi aquela coisa toda. A gente viajou, teve o recurso de redação, aquelas coisas todas. E eu não sabia, né, até onde, que lugar que eu tinha ficado, se tinha ficado dentro dos números de vagas ou não. Coincidentemente, eu adoro aeroporto, não só por causa da viagem, porque a minha recordação é muito boa. Quando a gente voltou, né? Quando parou no aeroporto de Recife, que saiu do avião, eu peguei, pai, dá seu tablet que hoje que saiu o resultado oficial de tudo. Aí que eu vi o resultado, eu tinha ficado em 3º lugar no concurso, cara. Aí eu falei, mas que fantástico. Terceiro de quantos foram aprovados? 3. Foram você 5 vagas, só 3 foram aprovadas. A diferença... Ou seja, não preencheu todas as vagas e você foi o terceiro de 3. Ou seja, meu amigo, você... O último. Não, mas esse último aí é o terceiro do pódio na Fórmula 1, né? Se fosse 5º, são 5 anos, eu estava tranquilo também, fiquei em terceiro. Quantos inscritos você lembra? Cara, olha, por alto, isso aí pode ser conferido pela internet, mas por alto, se eu não me engano, para o cargo de analista foram 500 e poucos inscritos, e para o cargo de técnico foram 1.700 inscritos, mais ou menos. 500 e poucos na especialidade de arquivologia, que é um segmento específico. Isso. Poxa, mas que é um concurso extremamente concorrido, porque são 500 e poucas pessoas, mas não são pessoas aventureiras normalmente, são pessoas que vêm estudando de outros concursos. E aquilo que extremamente difícil. Né? Os 5% que estão ali realmente competindo mesmo por uma vaga. E a certeza de que Deus está por trás desse negócio, né? Eu não passei para técnico. Você fez para técnico? Fiz, eu não passei. Que isso? Eu não fiz o mínimo. É mesmo? O mínimo eu reprovei em informática. E já na outra eu passei. Na de analista? Na de analista eu passei, mas assim, uma série de coisas aconteceram também na prova, né? Que não teria tempo para contar aqui, mas pela dificuldade do déficit de atenção, né? Eu acertei 13 itens de português, anotei 2 errados no gabarito de resposta. Então só com um desse eu já ia lá para frente. Errado, já ficaria em terceiro, já ficaria de segundo para primeiro. Transcrevi errado. A redação, eu comecei o parágrafo na folha errada. Eu comecei o parágrafo errado. Aí eu tive que adaptar minha redação na segunda sentença do primeiro parágrafo para dar tempo, então não tinha mais tempo de fazer rascunho, eu tive que alterar a redação na hora, né? E mesmo assim eu tive, valia 20, a redação eu tive 17 e pouco na nota, foi uma nota alta. Fantástico, que então, fantástico. Assim, tudo cooperou. Só uma coisinha ainda,
Eli, aquilo que eu falei, né? Na terça-feira saiu o resultado do Senado. Na quarta eu já estava em casa, eu fui nomeado no Ministério da Saúde, né? Sim. Onde eu conheci a minha esposa, a Letícia. Olha Onde que eu legal. fiquei lá 1 mês e 20 dias. Ou seja, Deus tinha para mim era o Senado mesmo. Eu só passei no Ministério da Saúde para conhecer a Lelê, que era responsável pelas legal. nomeações e tal, trabalhando no departamento de RH, e foi lá que eu conheci. Poxa, que fantástico, Júnior. É uma história fantástica, incrível. Eu tenho certeza que você já aprendeu muito. É uma pena a gente não poder continuar, Júnior, porque tá valendo muito a pena, esse papo tá legal, mas não sei se você está começando a ouvir umas gotinhas, vai começar a chover e a gente está na parte de fora da casa, pode ser que a gente se molhe. Muito Júnior, agradável, por sinal. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, estar aqui com vocês. Agora a gente vai jantar, viu? Tem que ser, né? Uma forma de compensar o trabalho de você vir compartilhar a sua história. Júnior, você gostaria de encerrar com uma mensagem, dando aí assim o seu conselho final para quem está nos assistindo? Sim, com prazer. Como eu disse, sempre repito, a vida de alguém vitorioso, ela tem que ser equilibrada. Então não adianta você ser o melhor estudante e ter sua saúde arrebentada, né? Não adianta você ser um excelente pai e um péssimo esposo. Você tem que procurar ser equilibrado naquilo que você faz. Então, o concurseiro que quer ter um bom resultado, um bom desempenho e alcançar os lugares mais altos, nos melhores órgãos ou empresas, serviço público, ele tem que ter o seu momento de lazer, Todo dia eu tinha um momento de lazer, tem que ter a sua preocupação com a saúde, se alimentar bem, fazer uma atividade física, tem que ser uma pessoa equilibrada, e eu sempre enfatizo a parte espiritual, né? Eu estimulo as pessoas a buscarem desenvolver um relacionamento com Deus. Deus não é religião. O pessoal comete um erro grave quando confunde Deus com religião. Deus não está nem aí para a tua religião, né? Tanto que ele nunca instituiu uma religião, né? Religião é aglomerado humano, pessoas que tentam desenvolver a sua fé de alguma maneira. Ele busca desenvolver um relacionamento através de Bíblia, de oração, com você na sua intimidade. Isso também não é garantia de que você vai ser aprovado, mas isso é garantia que você vai ter mais serenidade para enfrentar as adversidades da vida, você vai ter mais sabedoria para lidar com elas. Então, a mensagem que eu deixo para todo mundo, quando eu compartilho essa minha experiência, é isso. Nada ocorre por acaso na vida. Nada. Naquele filme Sinais, do Mel Gibson, ele fala assim, o filme é sobre extraterrestre, mas não tem nada de extraterrestre a mensagem do filme. A mensagem é sobre o seguinte, ele fala assim, existem 2 tipos de pessoas na vida. Aquelas que acreditam no acaso e aquelas que acreditam em coincidência e as que não acreditam em coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu não acredito no acaso. Eu acho que tudo isso tem um propósito. Está nas mãos de alguém que controla isso tudo aqui. E é isso que eu deixo para quem estiver nos assistindo e para você, meu amigo. Muito bom. Faço minhas as palavras do Júnior. Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar com você aqui e de estar com você aí, porque é uma forma também de nos aproximarmos. Pessoas do Brasil todo podem nos assistir, pessoas que às vezes moram em lugares em que mal têm acesso à internet, que dirá então cursos preparatórios e outras pessoas estudando para concurso, por meio da internet tem a possibilidade de ter acesso a essas experiências. Essa série Vida de Concurseiro tem exatamente esse intento de compartilhar histórias de quem trilhou a caminhada dos concursos de forma bem sucedida. Periodicamente... Parabéns pela iniciativa, viu? Está faltando isso. O pessoal se preocupa muito com conteúdo e não prepara o emocional das pessoas. Aqui é um diferencial esse trabalho que o Eli está fazendo. Parabéns. Obrigado. Periodicamente aqui no meu canal do YouTube vamos lançar novas entrevistas, e se você quiser ficar por dentro de tudo isso, não perder nenhum desses vídeos, aqui na descrição você pode acessar o endereço eliesleisilva.com.br/lista VIP, e aí eu já vou encaminhar para você algumas coisas bem legais, um mini curso que eu tenho de direito administrativo gratuitamente, e aí sempre que uma nova entrevista for publicada eu vou te encaminhar um e-mail
porque a minha intenção é que você não perca nada do que fizemos aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui, deixando para você aí os meus abraços e agradecendo meu amigo Júnior Gross pela grande oportunidade. Eu que agradeço, meu amigo. Grande abraço a vocês. Até o nosso próximo vídeo.